Olá, queridas mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Mulheres em Transformação, com o tema hoje, a alegria. E nós temos a honra de receber a pastora Bruna aqui. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, pastora. Uma alegria estar aqui com vocês, mulheres. Eu sou a Bruna, sou esposa do pastor Felipe, mãe da Lara e do Henrique. Eu sou psicóloga por formação e hoje eu atuo como pastora na Alcance Campina Grande do Sul. Nós sabemos que a alegria, sim, ela é uma emoção primária na vida de todo ser humano. Mas a palavra de Deus também aborda sobre a alegria. A alegria que é gerada pelo Espírito, como diz Gálatas 5:22. E em Salmos 16:11 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então nós queremos abordar essas duas esferas, a alegria como emoção e a alegria que vem de Deus, que a palavra de Deus nos garante e que fala sobre desenvolvermos este sentimento, esta emoção. E eu gostaria que você abrisse seu coração e que você venha receber do Senhor nesse dia. Bruna, eu gostaria de perguntar, a alegria, ela é uma emoção que todos têm? Sim, a alegria é uma emoção que todos têm. Como você já falou, pastora, a alegria ela é uma emoção que a gente chama de primária ou que a gente chama de emoção básica. O que é isso, né? Primeiro vamos voltar um passinho, vamos pensar o que é uma emoção. Voltar nesse entendimento. Emoção é a reação fisiológica que o nosso corpo tem quando a gente está interpretando alguma coisa que está acontecendo, alguma situação. Então, quando a gente tem alguma situação que está acontecendo, a gente olha para aquilo, a gente interpreta aquela situação, isso gera na gente uma reação no nosso corpo, no nosso organismo. E o que a gente chama de emoção primária ou emoção básica são as emoções que são comuns a todo mundo. Todo mundo vai ter o mesmo tipo de reação. Aqui, lá na Tailândia, na China, vai ter o mesmo tipo de reação. Então a gente dá um nome para isso. Né? Essas emoções que a gente chama de primárias ou de básicas, elas são Você lembra daquele filme Divertidamente? Sim. Eu acho esse filme maravilhoso. Esse filme é maravilhoso para nos ensinar um pouquinho sobre isso. E aquelas emoções que o filme mostra são pensadas a partir dessas emoções primárias, que é ali o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, né? Então, a surpresa, essas são as emoções que a gente chama de básicas ou de primárias. Então, se você me pergunta assim, todo mundo tem essa alegria? Sim, todo mundo tem essa emoção. Todo mundo tem a possibilidade de experimentar essa emoção em algum momento da vida. Sim. E qual é a função e a importância da alegria em nossas vidas? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque as emoções, elas têm um papel vital, né? Elas têm uma função, assim, vital para a nossa sobrevivência. Então, as emoções, elas têm o papel de nos levar a mover, fazer a gente se movimentar, fazer a gente reagir. Então, a emoção, ela é fruto de algo que eu observei ali no meu ambiente, que eu interpretei, e ela vai me fazer reagir àquilo. Né? Sim. Então a emoção ela tem esse papel de me fazer reagir. Quando eu sinto medo, vamos pegar o medo como exemplo, né? O medo ele tem a função de paralisar, né? Às vezes de me paralisar, às vezes de lutar, sim, né? Correr, exatamente. É uma questão de sobrevivência, né? Ele tem a função de me resguardar. Quando eu sinto medo, eu tô de alguma forma pensando no que eu posso fazer para me proteger, né? Então ele tem essa função. A tristeza, quando a gente vive alguma coisa que me leva para esse lugar de sentir tristeza, a tristeza tem essa função de me levar para um momento mais sozinha, mais reflexivo, sabe? Para elaborar aquela situação, pensar, né? Poxa vida, né? Por que isso aconteceu? O que eu vou fazer com isso? Talvez o que eu preciso mudar, né? Para isso não acontecer de novo. Então, a tristeza tem essa função de nos deixar mais introspectivo, mais reflexivo. E a alegria, ela tem a função de nos colocar em movimento expansivo, sabe? De estar com pessoas, de ter relacionamento, de avançar. Quando você está feliz, quando você está contente, você quer avançar, quer conquistar coisas, quer
desenvolver um novo projeto, quer fazer uma viagem. Então a alegria tem essa função de nos colocar nesse movimento. Sim. E também ela serve de parâmetro. Como assim? De parâmetro com o quê? Não só porque uma pessoa me falou assim, não, a alegria serve como uma referência, como um parâmetro. Eu falei, puxa, eu também não entendi o total, né? Entendi. Não, é porque assim, se a gente parte desse princípio que a alegria, a emoção, ela é um resultado, não é um resultado, mas ela é um efeito daquilo que eu tô pensando sobre o que está acontecendo. Então, primeiro eu analiso a situação e eu sinto a partir daquilo que eu analisei, entende? Então, a alegria vai ser um efeito daquilo que eu tô vendo daquela situação. Sei. Faz sentido? E dela pode brotar vários outros sentimentos. Com certeza. Porque esse movimento, ele não para. Tipo, eu olhei para... vamos dar um exemplo, né? Tem uma amiga que ela tem 2 meninas, 2 filhas gêmeas, elas eram pequenininhas e quando elas eram pequenas estavam brincando na piscina de criancinha e tal, brincando ali, e as 2 brincando, né, empurra aqui, puxa ali, a primeira vai lá e vai para dentro da água. E daí ela levanta assim, meio assustada e olha para a mãe, mãe, eu mergulhei. E daí ela sentiu essa satisfação, essa alegria de eu conseguir mergulhar, olha só que legal. Aí, beleza, continuam brincando, vai, empurra aqui, puxa ali, empurra. A outra vai pra dentro d'água. Daí ela já levanta com um bico desse tamanho. Mãe, eu me afoguei. A mesma coisa, mas com... A mesma situação. As 2 viveram exatamente a mesma situação. Só que como cada uma delas olhou para a situação de um jeito diferente, elas sentiram coisas diferentes. Uma se sentiu ali capaz, se sentiu feliz, nossa, uma conquista. Né? A outra ficou frustrada, né? Ficou com medo, ficou triste, porque cada um olhou para a mesma situação, mas de uma forma diferente. Por isso que não tem como julgar, né? Porque cada um vai fazer a leitura. Exatamente. A partir dos seus sentimentos. Exatamente. E daí, à medida que a gente vai vivendo as situações, cada um vai ter uma lente para enxergar, né, as coisas que está vivendo, as suas situações, né? E essa lente a gente vai construindo na nossa história, né? Essa lente é uma soma ali do nosso temperamento com a nossa história de vida, que vai nos fazer enxergar as coisas de uma determinada forma e sentir de uma determinada forma. Sim. Então tem pessoas que, por exemplo, são mais propensas a serem otimistas, então elas vão reagir com mais alegria a algumas situações. Tem pessoas que são mais propensas a ver o lado negativo, né, da situação, então ela vai reagir com mais tristeza. Então cada um vai construindo a sua lente à medida que vai vivendo, vai construindo a sua história, e as emoções elas vão sendo vividas baseada também naquilo que você está interpretando do que você está vivendo. Sim. E como psicóloga, quando que você vê que a tristeza ela já se torna patológica e que ela deve ser tratada de uma forma mais cuidadosa, não é só o momento que eu estou vivendo, isso vai passar ou não, precisa ser cuidado. A alegria está inexistente realmente, então eu preciso buscar ajuda. Então, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre observa, e é algo que eu falo assim para pessoas comuns observarem, é a frequência e a intensidade daquela emoção. Porque a emoção, por natureza, é para ser algo passageiro, qualquer uma delas. Você vem, você sente, você curte, vivencia aquela emoção e ela passa. Ninguém é só alegre, ninguém é só triste. Exatamente. Então a emoção ela foi feita porque qual que é a função da emoção? Nos movimentar diante de alguma situação, certo? Então beleza, a gente se movimentou, a emoção passa porque a vida está acontecendo, você vai vivendo outras coisas. Então você precisa observar se você está sentindo algo durante muito tempo e muito intensamente, né? É isso que você precisa observar. Esses 2 pontos que nos dão sinais de alerta, sabe? A frequência e a intensidade. Você está sentindo aquilo com uma intensidade muito grande e já são muitos dias,
já estão contando semanas que você não está conseguindo sair dessa emoção, que você não está conseguindo sair desse lugar, isso é um sinal de alerta, né? É claro que eu não posso dizer, você está adoecido, né? Não, é um sinal de alerta para você levantar a mãozinha. Eu acho que eu preciso olhar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui, sabe? Eu acho que eu preciso dar uma atenção, ter um cuidado com isso aqui, que eu acho que está um pouquinho fora do lugar. Sim. Então, é importante ter esse olhar, né? É muito importante. Não achar que é drama, porque às vezes, dentro da família, às vezes é o marido passando um momento prolongado de tristeza e às vezes aquilo pode acarretar uma depressão, um adolescente, até mesmo uma criança. É comum nas crianças, Bruna, essa tristeza? Infelizmente, essa é a geração, nós estamos vendo a geração com os maiores índices de adoecimento mental, adoecimento das emoções na infância, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está vivendo um contexto muito diferente, com muita tecnologia, muito consumo, crianças muito mais presas, com menos movimento, né? Sim. Então, tudo isso influencia. E, sim, acontece, crianças adoecem. Crianças também adoecem. Então, é importante nós, como mulheres, ter esse olhar então, para as estações e se existe essa tristeza prolongada, né? Nós precisamos estar ajudando, né? E realmente procurando ajuda. Não, com certeza. A gente precisa ter essa sensibilidade, esse olhar, especialmente com quem está à nossa volta. Porque às vezes quando a gente está dentro de algo, é um pouco difícil da gente ter essa autoobservação, de se perceber. Então, até um alerta para quem está em volta. Se você está percebendo alguém à tua volta que, poxa vida, está muito tempo dentro, né, ali de uma emoção, de uma estação, não está conseguindo romper com aquilo, né? Talvez ela precise dessa ajudinha para sair desse lugar. Você pode ser essa ajuda. Então, a gente também precisa ter alerta nesse sentido. Na atualidade, nós temos tantas facilidades e temos tantos prazeres acessíveis. Se nós olharmos para trás, a geração dos nossos pais tinha muito mais dificuldade e acesso a compras, até bens materiais. Não era como essa facilidade que nós temos hoje, como cartão de crédito, o crédito muito acessível a todos, né? Então, hoje em dia, a questão da internet facilitou muitas coisas, globalizou as coisas, então hoje é muito diferente. Mas o que enxergamos é que, ao invés de termos pessoas mais alegres, mais satisfeitas, nós vemos que existe uma geração ainda mais triste e ainda mais depressiva. Em sua visão, como pastora e psicóloga, qual é a causa disso? Eu acho que é difícil da gente definir uma causa, né? Mas se a gente for olhar assim no macro, eu acho que a lógica do mundo que a gente tem vivido, a nossa estrutura social, como que a nossa sociedade está funcionando hoje, a própria lógica do consumo, eu acho que pode ser uma das raízes de tudo isso. Porque para a lógica do consumo funcionar, ela tem que ensinar e estimular constantemente o sentimento de falta. Ah, sim. Né? Para as pessoas quererem sempre consumir, elas precisam sempre ter algo faltando, né? Então, esse sentimento de falta, essa sensação de falta, de eu não tenho o suficiente, de eu não sou o suficiente, eu ainda não cheguei nesse lugar, eu ainda não conquistei, isso tudo eu acho que contribui muito para essa insatisfação generalizada, constante, de que você nunca tá completo, nunca tá bom o suficiente, nunca é do jeito que deveria ser. Você conseguiu comprar o celular lá que você queria, mas já saiu um novo modelo, uma nova edição, mas daí tem essa atualização e, não, mas esse aqui já não é tão bom. Então eu acho que isso influencia demais, contribui demais para essa tristeza, essa frustração generalizada de que a gente nunca está satisfeito, nunca está bom o suficiente. E é porque o mercado precisa disso, né? A lógica da nossa sociedade precisa disso, né? Para que a gente tenha sempre esse movimento para consumir, para, né, querer cada vez mais coisas, a gente precisa ter bem latente dentro da gente que
esse anseio por algo novo. Por algo novo, por algo melhor. E que nunca é satisfeito, porque sempre vai ter. Nós não vamos ter tudo. E é a grande mentira, né? A grande sacada, creio que de Satanás, né? Eu acho que o oposto, a invenção dele, que ele mostra como alegria, é uma euforia. Não é uma alegria, é um engano, né? A pessoa fica eufórica. E aquilo é passageiro, né? A pessoa, muita alegria, né? Daqui a pouco ela está lá embaixo novamente, porque aquilo só gerou algo momentâneo, não é algo genuíno. Perfeito. Que é gerado pelo Espírito, né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter com algo produzido pelas coisas que nos cercam, né? Estimulado, mas ou algo que vem de dentro, que é gerado pelo Espírito no nosso interior, e aquilo permanece porque nós somos cíclicos, nós somos seres cíclicos, vai ter momentos de baixa, mas existe uma satisfação, algo que brota de dentro, mesmo no momento da falta, como Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele não está falando, seja sempre feliz. Existe aí uma explicação. Eu aprendi. É algo que eu precisei me esforçar. Perfeito. Eu tendo muito, eu estou alegre, e eu tendo pouco, eu estou alegre. Então, eu acho que o apóstolo Paulo disse tudo isso, e daí ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é só um versículo isolado, né? Então, tem um contexto. Paulo aprendeu. Então, nós podemos dizer sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu entendo, eu tendo muito ou eu tendo pouco, o Senhor é a fonte da minha alegria. Ele realmente gera toda essa satisfação, essa verdade dentro de nós. Perfeito. E isso que você falou, pastor, é muito real. Assim, quando a gente pensa na lógica do mundo nos instigando cada vez mais, explorando cada vez mais essa falta interior, é porque nós somos seres faltantes, né? A partir do momento que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado, existe uma falta ali naturalmente. Sim. Mas essa falta só Jesus pode preencher. E eu vejo cada vez mais Satanás usando disso, né, para ir tentando nos iludir a humanidade para preencher com coisas que só evidencia cada vez mais esse vazio que nunca é preenchido, né? Sim. Então é muito interessante de pensar nisso, de que Satanás realmente tem explorado isso, e isso cada vez mais rouba a nossa alegria genuína, que é essa alegria, a alegria que só o Senhor pode nos dar. E olhando para Filipenses, que é uma das cartas que foi escrita na prisão. E é a carta que fala a carta da alegria. E é tão contraditório se nós olharmos para a nossa geração hoje, porque a gente precisa ter muitas coisas a nosso favor, né? Digamos, nada ao contrário, nada que nos segure, nada que se oponha ao que eu quero no momento, para estar alegre, para esboçar um sorriso, para esboçar algo que realmente, puxa, ela está alegre, ela está leve, uma leveza. Então, e ele traz aquela carta falando sobre alegria, e no versículo 4, do capítulo 4 diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, só em um versículo, ele coloca alegria 2 vezes, e falando sobre uma direção clara. Você precisa se alegrar, cristão. É uma palavra para nós, né? Se alegre, crente. Eu creio que é uma mensagem para o mundo, a alegria também. Com certeza. Eu lembro que na minha infância, a minha avó comprou um livro, e que a minha mãe leu, as minhas tias leram, e era um livro que falava o título era O Povo Mais Feliz da Terra. E eu fiquei com aquele tema na minha mente, disse que aquele livro eu nunca li, mas aquele livro abençoou muito a minha família, falando sobre uma família cristã, que diante das dificuldades eles tinham uma alegria que contagiava, e falando sobre o povo mais feliz da terra, que não é um povo preso às coisas dessa terra, porque se nós formos, realmente nós vamos demonstrar uma baixa, né, em todo o tempo. E porque a
a tendência não é melhorar, a tendência do mundo é piorar. Então, se nós formos um povo presos às coisas somente dessa terra, se a nossa esperança estiver somente nas coisas dessa terra, o que a palavra fala? Seremos o mais infeliz de todos os homens. Então, nossos olhos precisam estar na nossa vida eterna, no que nos aguarda, na alegria da salvação. Eu assisti um vídeo de evangelismo de uma tribo muito isolada, uma tribo que tinha rituais terríveis, que para ter, era todo um ritual que eles faziam para ter purificação, para ser garantido uma vida melhor para eles, e eles enterravam os filhos, era cortes no corpo, e foi um missionário, um grupo de missionários para essa tribo. E quando eles se deparam com a verdade do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, que através de Jesus eles tinham salvação e que eles tinham livre acesso a Deus Pai, aquela tribo, eles pulam, eles celebram por 2 horas. E o vídeo pega aquela festa da tribo, eles pulando durante 2 horas. Porque a verdade entrou, a alegria da salvação, aquilo é o puro retrato da alegria da salvação. E nós precisamos também não deixar que a celebração nos seja roubada. Perfeito. Eu acho que muitas vezes nós deixamos a nossa celebração ser roubada. Tem coisas que é para ser celebrada e nós, puxa, mas eu vou celebrar do meu lado, digamos um exemplo, a Bruna não alcançou. Mas eu preciso celebrar aquilo que o Senhor está me confiando, adorar o Senhor. E quando eu testemunho, eu vou edificar pessoas e eu glorifico o nome de Deus com a minha alegria, com a minha gratidão. Então eu vejo que nós precisamos equilibrar esse lugar. E Bruna, o que você nos indicaria, nos direcionaria como psicóloga, como pastora, como esposa, como mãe? Como eu posso me alegrar? Nesse lugar tá difícil, mas a palavra fala sobre essa alegria. E eu preciso ter atitude, eu preciso ter um entendimento maior do que a minha emoção. Como que você... Perfeito. Indica? Eu tive uma experiência que me marcou muito nessa questão assim de como encarar as situações e, né, como é que eu vou reagir às situações. Eu e o Felipe, antes de nós pastorearmos a igreja local, a gente teve uma experiência transcultural. E numa dessas viagens, a gente passou pela Rússia. E daí a gente aproveita, né? Já que a gente vai passar pela Rússia, vamos pegar uma passagem que a gente consiga ficar ali uns 2, 3 dias, daí passear, conhecer, né? E tudo mais. Fizemos isso, passeamos, conhecemos. Vi neve pela primeira vez, foi muito legal. Aí, quando a gente chegou no aeroporto para fazer o embarque, a gente estava indo para a Tailândia, né? Para fazer o embarque, chegou a nossa vez e daí quem estava fazendo o serviço ali de embarque, a companhia aérea não tinha guichê ali naquele aeroporto. Então, era uma companhia chinesa e não tinha guichê. Então, era uma companhia terceira, local, que estava fazendo o processo de embarque. E eles chegaram, pegaram a nossa passagem e falaram assim, vocês não vão poder embarcar, porque vocês têm uma escala na China e vocês não têm visto. E daí a gente, não, mas é porque a gente não precisa desse visto, né? A gente, olha aqui, daí a gente procurou lá no site da embaixada, de tudo que é canto, olha aqui, brasileiros precisam solicitar visto quando vão ficar mais de 24 horas, a gente só vai fazer uma passagem, a gente não vai ficar todo esse tempo e tal. Discutimos, o que aconteceu? Ficamos, não conseguimos embarcar. A gente não conseguiu embarcar e daí já dá aquela baixa. Né? Meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer na Rússia? Ninguém fala inglês nesse lugar e tal. A viagem que estava sendo super legal, vi neve, daí já... Aí eu sei que a gente começou a correr atrás, como é que a gente vai fazer? Vai na companhia que prestou o serviço. Aí a companhia aérea disse, não foi a gente que impediu vocês de embarcar, então não é nossa responsabilidade. Aí a companhia que fez ali que nos impediu, ela disse,
Ah, sinto muito, a gente errou mesmo, mas a gente não faz voo para Tailândia, então a gente não pode fazer nada, não é nossa responsabilidade. Meu Deus. E a gente ficou preso na Rússia. E nisso a gente ficou alguns dias ali tentando resolver a situação, porque a solução seria comprar outra passagem, mas a gente não tinha dinheiro para comprar outra passagem. Né? Caro, eu penso que teria que ser uma passagem de um dia para o outro. Caríssimo. E daí a gente ficou naquilo, gente, será que é o Senhor dando um sinal? Meu Deus, e agora? E daí a gente começou a entrar numa caverna, numa tristeza, numa angústia, numa aflição. E olhando para a situação, a gente estava respaldado, né? Para estar naquela tristeza, para estar frustrado, para estar mal. E daí teve um dia que a gente ficou vários dias nessa busca, nesse processo aí, e a gente estava no hotel, era no meio da madrugada, o Felipe me acordou, ele disse, amor, acorda, acorda. Ele disse, eu assisti um vídeo, esse vídeo era um vídeo de uma moça que estava ali com câncer terminal, ela estava dentro do hospital louvando e estava, né, falando de Jesus para as pessoas no hospital e tudo mais, e esse vídeo foi o último vídeo que foi lançado com ela viva. Ela morreu, e daí ele começou a chorar e tal. A gente tá aqui, a gente tá bem, a gente tá dentro de um hotel, a gente tá tendo um certo conforto, o Senhor tá cuidando da gente. Por que a gente tá mal? Por que a gente tá triste? Sabe? Não, vamos orar agora, vamos pedir perdão, vamos se arrepender, né? Porque veio aquele despertar, né? Veio aquele despertar. E aquilo que eu falei no início da emoção, que a emoção, ela não é um efeito da situação em si, ela é um efeito do que eu penso a respeito da situação. A minha situação não mudou. Eu continuei dentro da mesma situação. Só que daí... mudou o pensamento. Mudei o pensamento sobre a situação, né? E o Senhor me levou para essa transformação. E eu acho que, assim, a grande chave pra gente é voltar para aquilo que Paulo ensina aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Sobre a gente ser transformado a partir da renovação da nossa mente. A nossa mente sendo renovada nele. Então, eu vi que eu tô diante de uma situação que tá complicada, tá turbulenta, aquilo tá me afetando, tá me abalando, é para ele que eu vou. Porque é ele que tem poder de transformar o meu olhar sobre aquela situação, o meu pensamento sobre aquela situação. E veja que nessa situação dessa viagem, a gente tomou um posicionamento diferente, não, vamos ficar bem. Já que a gente tá preso aqui, era final de ano, era virada do ano. Então também tinha isso, a gente não conseguia achar a passagem. Então já que a gente tá aqui, não tem solução, então vamos pegar o metrô, vamos lá pro centro da cidade e ver se tem alguma coisa acontecendo, né? Virada de ano. Eu sei que a gente foi uma das festas mais lindas que a gente viu, festa de rua, assim, sabe? Sim. Eram quilômetros, assim, de festa, feirinha, e tinha música acontecendo, e as famílias, criança brincando, e brinquedo para criança, e, assim, muitos quilômetros. E a gente ficou encantado com aquilo, a gente disse, se a gente tivesse permanecido naquele olhar, naquele sentimento, naquela tristeza, a gente já está enfurnado num quarto de hotel se lamentando, lambendo a nossa ferida. Mas a partir do momento que a gente foi para o Senhor e permitiu que Ele transformasse a nossa mentalidade e que permitiu que a gente sentisse de uma forma diferente, a gente está experimentando um negócio maravilhoso, extraordinário, mesmo dentro do nosso problema. Sim. Então essa experiência foi um ensinamento muito rico do quanto Deus é poderoso para transformar. E nem sempre é transformar a situação, mas é para transformar a gente, interior, né? O meu interior, a minha maneira de olhar, a minha maneira de reagir. Então, se eu fosse deixar uma chave para a alegria, seria isso, sabe? É buscar em Deus que Ele transforme a tua maneira de olhar para as situações, né? Filipenses 4:4 fala, eu gosto muito da versão que fala assim, alegrem-se sempre no Senhor, né? Esse sempre tira a possibilidade de uma condição, né? Tira a possibilidade de uma condição, sempre é sempre, em todo tempo. Então, quando tá ruim, alegrem-se, mas como é que eu vou me alegrar com uma situação ruim? Olhando para ela de uma forma diferente, de um jeito transformado pelo Senhor, né? E alegrem-se no Senhor. É Ele que pode trazer essa alegria do Senhor, né? É a alegria do Senhor. É só Ele que pode fazer isso. Então a chave é isso, é a gente entender que é só nele que a gente é capaz de ser alegre em qualquer circunstância.
em qualquer condição, em qualquer momento. É só nele. E é buscar nele. Tá no meio da aflição, tá no meio da tristeza, porque a gente vai sentir a tristeza, vai para ele. É ele que transforma a nossa mentalidade. É ele que transforma o nosso interior. É ele que é capaz de nos dar essa alegria. Ele é a fonte. Ele é a fonte da alegria. Exatamente. Glória a Deus. E para encerrar, Bruna, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo neste dia. Ok. Mulheres, de tudo que nós falamos, eu gostaria que você lembrasse disso. A fonte da sua alegria é o Senhor. Não são as circunstâncias, não são as condições, não é nada disso. A fonte da sua alegria é o Senhor. Então, em todo tempo, todos os dias, não perca a oportunidade de ir para Ele, de correr para Ele. Porque se você fizer isso, aí sim você vai encontrar essa fonte que jorra e não tem fim. Glória a Deus. Muito obrigada, Bruno. Foi uma honra ter você aqui. Nos abençoou demais, nos edificou demais. Obrigada e que a o Senhor vocês. seja sempre a tua alegria. E você foi escolhida também por esse sorriso que transmite alegria. Ai, obrigada. Amém. Uma alegria estar com vocês. Obrigada, de verdade. Querida mulher, que você seja inundada pela verdadeira alegria que vem de Deus. Em Salmo 126 diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Talvez você não esteja vendo os grandes feitos do Senhor, talvez você não está preso só aqui no presente, olhando para o futuro sem perspectiva, mas olhe para o teu passado. Você só está aqui porque a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Reconheça a bondade dele e que você possa estar olhando com uma ótica de Deus. Olhe com os óculos cor-de-rosa, com os óculos verdes de esperança, né? Com os óculos rosa que vê as coisas de uma forma nova. Tire essa ótica do pessimismo. Amém. Ou só sobre essa perspectiva aqui da terra. O nosso Deus é um Deus que muda circunstâncias e que você possa saber que neste momento pode estar tudo muito difícil, mas existe uma eternidade que nos aguarda de muita alegria e que você possa se alegrar pelas coisas que você tem hoje. O Senhor é bom em todo tempo. Deus abençoe, um grande abraço e até mais.